Olá, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todas as guerreiras, a todas as mulheres de Deus forte, a todas as mulheres que não se intimidam diante de uma luta, diante de uma adversidade, a todas as mulheres que arregaça a manga e vai para cima, seja ela de qual for a situação, né? E luta para adquirir a vitória, né? Em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a Cida Leite, né? Você está no meu canal, seja muito bem-vindo. E eu venho aqui tratar com vocês um trecho da Bíblia, né? Falar um pouquinho com vocês dessa palavra do Senhor Jesus aos nossos corações, que está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus está perguntando para Caim, porque Caim vinha de uma decisão, de um comportamento que era totalmente contrário aos ensinamentos de Deus, totalmente contrário ao querer de Deus para a vida dele, né? Ele começou a sentir uma inveja do irmão dele. Por que que Deus respondeu à oração, aceitou a oferta de Abel e a dele não aceitou? Por quê? Então ele não estava aceitando o querer de Deus e ele começou a questionar e ele começou a se irar. Caiu o semblante dele sobremaneira, ele ficou desanimado, ficou revoltado, né, com aquela situação e veio a cometer um crime, né, que foi o primeiro homicídio na Terra, né? Então, o que eu gostaria de passar para vocês? A palavra de Deus é bem clara e ela diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, assim, se eu proceder com temor, com tremor, preocupando com aquilo que está saindo da minha boca, aquilo que está nos meus pensamentos, se eu me policiar, não é certo que eu vou ser aceito? Não é certo que eu vou alcançar de Deus uma bênção para a minha vida? Seja ela financeira, seja ela na saúde, seja ela no casamento, na família, em todos os setores, no físico, seja em qual setor você estiver precisando. O Senhor tem o poder nas mãos dele de tocar e o milagre acontecer. Mas para isso você precisa proceder bem. Você precisa se policiar para que essa atitude que você está tomando, ela alcance o trono do Pai e ele possa olhar para você com graça, com amor ainda mais intenso que ele sente por você. Então, olha só, Caim, ele teve a mesma oportunidade de Abel. Eu tenho a mesma oportunidade que você. Quem vai escolher o caminho que tem que andar somos nós. A nossa vida é feita de escolha. Então, escolha andar em santidade, escolha andar com o coração limpo, com a mente pura diante de Deus. Né? Hoje em dia a gente vê aí muitas pessoas, um minutinho que se encosta é para falar da vida do outro, né? É para, eu concordo, outro eu não concordo, e você viu, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, mas no fundo, vai mudar o que é a sua vida, né? Vai trazer o que de benefício para você? Porque lá em Apocalipse diz que as nossas vidas, elas são escritas e vai passar diante dos nossos olhos como um filme. Olha só, né? Então tudo que nós fazemos fica registrado. E o que vamos dizer para Deus quando estivermos frente a frente com Ele? Quando Ele disser assim: olha, eu te ensinei, eu te falei, eu enviei um anjo meu até você para falar acerca disso. Por que você não fez? Por que você se deixou levar por uma mente humana? Por que você deixou os meus ensinamentos e passou a servir aquela instrução que foi te dada mediante uma revolta, uma palavra de ira, e você tomou aquilo para dentro de você e começou a viver aquilo? O que você vai dizer diante de Deus? Porque nós escolhemos andar
ou nos caminhos de Deus, ou nos caminhos do mal. Não existe terceiro caminho. Não existe. Ou você está em um, ou naturalmente você já vai para o outro, né? O que existe é uma ilusão. E o mal, ele fica quietinho, ele fica ali só, né? Fingindo que não está acontecendo nada, que não está vendo nada, que não sabe de nada. E enquanto isso, a pessoa vai só entrando para o caminho dele. Qual caminho é esse? O caminho da mentira, da falsidade, do roubo, do engano. O caminho das brigas, das discórdias. Não tem como você estar bem com Deus nos caminhos do mal. Não tem como você falar assim, olha, eu estou bem com Deus. Mas você não tem paz. Você não transmite paz. Então, como é que está bem com Deus? Né? Porque a palavra de Deus diz que, humanamente falando, diz assim, que os filhos têm as características dos pais, né? Então, trazendo para o mundo espiritual, se você é filho de Deus, você tem que ter as características de quem? Do seu pai, de Deus. Então, se seu pai é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a quem nós cremos, então tem que existir na sua vida, esse exalar de mansidão, domínio próprio, amor, né? Alegria, né? Tem que transbordar de você o Espírito de Deus. É a característica dele que está em você. Não digo que você vai ficar 24 horas. Cheguei! Não! Mas você conseguir transmitir isso na sua vida. As pessoas que estão ao seu derredor ter prazer na sua companhia. E não as pessoas que estão ao seu derredor querer ver você longe. Querer ver, ai meu Deus, que alívio que fulano não está aqui. Ai, que bom sabe? Então, é muito ruim isso. A gente tem que transmitir coisas boas. Até porque a gente vive a lei da semeadura. Eu só vou colher aquilo que eu plantar. Se eu planto arroz, não tem como eu colher melancia. Eu plantei arroz, eu vou colher arroz. Eu plantei melancia e quero comer arroz. Como é que eu vou fazer? Não, eu plantei melancia, eu tenho a melancia. E aí entra, eu estou falando do mundo espiritual e não do mundo material, tá? Então, assim, se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. A palavra do Senhor diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Pensa aí, se você estiver lá no seu trabalho, talvez você trabalhe registrado, né? Aí você tá lá, seu patrão, tudo certinho. Você quer o quê? Que seu patrão te veja com os olhos assim, ixi, esse daí não chega em lugar nenhum. Não, eu não consigo confiar na mão dele um trabalho, uma responsabilidade. Por quê? Porque essa pessoa, a primeira oportunidade que tem, traz um atestado médico. Mas você vê que ela não está doente. Ela não quer trabalhar, mas receber ela quer. Aí a pessoa passa e, essa pessoa, o patrão pensa, né? Não posso dar um cargo de confiança para ela, porque que exemplo que ela vai ser para os demais dentro da empresa? Tudo isso você tem que avaliar. O Senhor Jesus diz assim, que não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Seu patrão, ele é uma autoridade constituída por Deus na sua vida e você deve a ele respeito. Você deve ao seu patrão uma consideração. Por quê? Porque é dele que vem o seu salário. Então, nada mais justo de que você fazer por onde, né? Ser digno daquele salário. E quando você menos esperar, o Senhor toca no coração do seu patrão, o seu patrão começa a te ver com estes olhos de uma pessoa fiel, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Aí ele fala assim: olha, eu preciso aqui de uma pessoa para cuidar de uma coisa valorosa. Uma coisa assim, ou de muito valor, ou então que o valor dela
agrega ao trabalho, a fábrica ali. Porque se aquela pessoa fizer alguma coisa errada, o nome da fábrica vai cair em descrédito. Então ele precisa de alguém de confiança. Quem é essa pessoa? Você. Você que não chega atrasado. Você que vai trabalhar com dor de cabeça mesmo. Entendeu? Você que se esforça para ser digno do teu salário, né? Você que não leva as coisas na brincadeira. Eu não digo assim, ai, mas eu tô morrendo de dor e vou ter que trabalhar. Não tô falando disso. Eu tô falando de pessoas que usam uma dorzinha para deixar de trabalhar. E isso quem que tá vendo? Além do patrão dela não enxergar ela com os bons olhos, Deus está vendo que não pode confiar talentos na mão dela. Você vê que Deus trabalha dessa forma, né? Para um, ele deu um talento, para o outro, ele deu 3, para o outro, ele deu 5. Ou seja, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, por que, que ele não deu a mesma quantidade para todos? Por causa que ele sabe que tem pessoas que vai usar a oportunidade, aquele momento, para poder passar a perna no outro, para poder agir de malícia, né? Então, assim, Deus ele concedeu nas tuas mãos um talento. Proceda bem, seja honesto, procure andar em santidade de vida. Procure você policiar os seus pensamentos. Não fica preocupada, eu não vou mais na igreja porque o pastor, não vou mais na igreja porque a missionária, porque o obreiro, porque o bispo, porque não sei quem. Se tem uma coisa que é importante, é a tua salvação. Essa é a mais importante. Independente de bispo, pastor, missionária, obreiro, seja lá quem for. Independente. Porque ninguém vai poder estar diante de Deus e justificar você para Deus. Senhor, perdoa ela, essa atitude dela, porque ela teve essa atitude por causa que o fulano passou e não cumprimentou ela, ela ficou magoada e deixou o diabo trabalhar na mente, aí não quis mais ir na igreja. Perdoa ela. Não, não vai ter isso lá. Lá é você e Deus. Quer um conselho? Diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas vou me arriscar. E assim, você tem que ir na igreja. A palavra de Deus diz que a gente tem que ir para a igreja. A gente tem que ir. Você tem que deixar o conforto da tua casa e se locomover até a casa dele. Ele quer ver essa renúncia sua. Eu renuncio o meu descanso, eu renuncio a minha casa, a minha família, porque eu reconheço que se eu te agradar, eu vou alcançar essa proteção que eu tanto espero, essa paz que eu tanto preciso, essa alegria que eu tanto fiz e quero sentir, né? Então, assim, para que isso se torne possível na tua vida, você tem que obedecer os ensinamentos de Deus, né? E ele diz assim, que a gente tem que ele deixou o tabernáculo, a casa de oração, né? Então não dá para você fazer a casa de oração na sua casa. Eu não vou na igreja, mas eu oro em casa. Ué, eu orar em casa é muito bom, mas o lugar apropriado para você ter vida com Deus é na igreja. Na igreja você vai fazer sua oração, você vai receber oração, você vai receber unção, você vai participar dos elementos que tiver ali. Se não tiver nenhum elemento, você vai participar da palavra de Deus, que é a principal. E você vai estar ali se envolvendo com as coisas de Deus. Você está renunciando tudo. Você está dizendo para Deus, quando você sai da sua casa e vai até a igreja, você está dizendo para Deus, Senhor, eu preciso tanto do Senhor, o Senhor é tão importante para mim, é mais importante do que a alegria de estar dentro do meu lar, de ver os meus filhos saudáveis, de ver minha esposa, meu marido e coisa e tal. O Senhor é mais importante que tudo isso para mim. Você está dizendo para Ele isso. E Ele vai levar você em proteção, vai trazer você em proteção, sem contar que lá Ele vai te alimentar, Ele vai te levantar, Ele vai te fortalecer, né? Por causa da palavra dele, por causa que você chegou mais pertinho dele,
E isso é sem palavras, né? Isso é muito bom. Então, se o seu proceder for bom, o Senhor vai se agradar de você, assim como se agradou de Abel, né? Então, se você proceder bem, se você se proceder bem, é certo que você vai ser aceito. Agora, se você se proceder mal, então não tem o que fazer. A gente pode orar por você, a gente pode jejuar por você, a gente pode passar a noite em claro por você, mas se você não fizer por onde, amiga, amigo, não tem o que fazer. Salvação, ela é individual. Eu posso orar em teu favor para que Deus tenha misericórdia da tua vida, para que Ele possa estender as mãos dele e trazer o milagre que você tanto precisa, mas isso aí não tem nada a ver com salvação. Salvação é algo individual. E quando você estiver diante dos braços do Pai, né, diante do trono branco, você vai estar lá e você vai e todo o ensinamento que você recebeu, porque a sua mente, ela tem esquecimento aqui na terra. Lá no céu ou no inferno, não tem esquecimento. A mente fica aguçada, a mente fica, ela lembra de tudo, porque tudo que você vê durante o dia, você pode esquecer à noite, mas ela está registrada aqui. Por isso que às vezes você está dormindo e você sonha com algo e você fala assim, nossa, eu tive a impressão de ter visto isso, nem sonhei. Por quê? Está registrado aqui, né? Você passou até despercebido, mas os seus olhos viu, ficou registrado na sua mente. Então, é muito importante que você comece a se policiar. Salvação não tem nada a ver com placa de igreja. Salvação não tem nada a ver com pastor, bispo ou obreiro. Não. Salvação tem a ver com a sua caminhada. Como é que você está andando? Como é que você está agindo? O que você está fazendo da sua vida? É isso que você vai ter que pesar para que haja a aproximação de você e de Deus. Ou você e o mal. Você decide. A vida da gente é feita de escolhas. Você decide o caminho que você quer seguir, tá? Você decide o caminho que você quer traçar para você. Ah, mas eu já lutei, eu já fui na igreja há tantos anos e agora eu tô cansada e tá, né? Amém. Você escolhe. Que nem eu te falei. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas assim, a gente tá aí para isso, para tentar abrir os olhos enquanto existe um tempo. Você respira, ainda há tempo para você mudar de vida, ainda há tempo de você voltar para os caminhos, ainda há tempo de você consertar uma situação chata que você passou, que você falou alguma coisa e magoou alguém, ainda tem tempo de consertar. Não espera a pessoa partir para depois você chorar. Ai, meu Deus, eu tinha que ter falado, eu tinha que ter feito, eu tinha que isso, eu tinha que aquilo. Aí acabou. Você tem que aproveitar a oportunidade que lhe é dada hoje. Até porque o amanhã ele não existe, o amanhã é emprestado. E nós estamos numa fila invisível. De repente, o Senhor pode enviar um anjo e este anjo gritar pela sua senha. Gritar lá o teu nome. E agora? Eu magoei, eu entristeci, eu pisei, eu judiei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E agora? Agora é hora de eu prestar conta com Deus. E aí? As minhas mãos estão sujas de sangue e não deu tempo de lavar. Como é que eu vou entrar na presença de Deus com as mãos sujas de sangue? Mas missionária, como assim as mãos sujas de sangue? Sim, quando você fica falando mal das pessoas, quando você fica amaldiçoando as pessoas, você está matando aquela pessoa.
E se ela morrer espiritualmente, as suas mãos ficam sujas de sangue. Você matou aquela pessoa. E agora? O que você vai fazer? O que você vai falar? Que decisão você vai tomar agora? O seu tempo acabou. Agora é hora de prestar conta. E aí? Então, olha, gente, a vida da gente é isso aqui. Hoje nós estamos tratando deste assunto. Amanhã pode ser que você esteja vivendo esse assunto na tua pele. Diante do trono branco, você fala: ah, meu Deus, eu achei, no fundo, eu achava que isso nunca ia acontecer. E tá aqui. Aí a sua vida começar a passar diante dos teus olhos como se fosse um filme. Eita, você não vai poder dizer: ah, Senhor, disso aí eu não sabia. Não sabia que era dessa forma. Ah, não? Olha só. Aí vai mostrar você lá, né? Você recebendo aquela instrução, você recebendo aquela orientação. E agora? Né? Então, a oportunidade da gente mudar, da gente fazer diferença, é agora. Magoou alguém? Vai lá, pede perdão. Por mais que você ache que você está certo, mas vai lá, pede perdão. Pede perdão assim, pensando assim, olha, eu vou lá, ora a Deus primeiro, pede a direção de Deus primeiro, depois você vai lá e fala assim, você vai com este pensamento, as palavras são suas, né? Que vai sair de você, espero que seja do seu coração e seja sincero. E você vai lá pensando, olha, eu estou certa, mas eu vou pedir desculpa, porque se a pessoa tiver com uma mágoa, um rancor, um ódio, sabia que o ódio gera câncer? Se a pessoa vier a morrer com esse sentimento de mágoa, de ódio, né? E foi você que provocou, e você é conhecedor da palavra, fica mais grave ainda para você. Então, assim, se ela morrer, ela vai pro céu com o coração cheio de mágoa, de ódio? Não vai entrar lá esse sentimento. Então, se você pode ser usado para liberar esse perdão, para tirar esse mal do coração da pessoa, por que você não se deixa ser usado para isso acontecer? Dá essa oportunidade para que vidas sejam ganhas, sejam salvas. Por mais que você não seja um pastor, um obreiro, só membro da igreja, mas só isso aí já basta para você ganhar essa alma para o Senhor Jesus. Então faça uso. Se procederes bem, você será aceito. Não importa a placa da igreja, não importa onde você esteja. O importante é tenha o proceder diante de Deus. Tenha um coração reto diante de Deus. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Então não tem lugar que você consiga se esconder dele. Os olhos dele passeiam por toda a terra. Então, ele está te vendo neste momento. E você pode, neste momento, se aproximar de Deus e adquirir a bênção, a paz que você tanto precisa. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Toca aí no sininho, né? Para que todas as notificações, para que você seja notificado quando eu postar um vídeo novo. Tá bom? Um forte abraço e vamos falar com Deus? Em nome do Senhor Jesus? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé junto com milhares e milhões de pessoas, Pai, aonde esse vídeo for alcançado. E eu peço que o Senhor possa entrar em nossos corações, em nossas mentes, abrindo, meu Pai, de maneira necessária, de maneira poderosa, para que possamos compreender, meu Deus, o teu propósito, o teu querer para as nossas vidas. E assim sejamos sensíveis, Deus, para que quando o Senhor falar com a gente, nós possamos ouvir a tua voz e poder praticá-la, Pai, de todo o meu coração eu te peço. Usa nossas vidas, Pai.
Escreve o nosso nome no livro da vida, nos capacita para sermos chamados teus filhos e abençoa cada um de nós com o teu poder. Eu te peço, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na certeza de que o Senhor está ouvindo a minha oração, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Abraça o teu povo. Faz carinho, meu Pai, na tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todas vocês, que vocês possam assim sentir o blindar de Deus para a sua vida, tá? Abençoa os teus irmãos. Abençoa. Eu digo teus irmãos, não é seus irmãos só de sangue, não. Eu digo seus irmãos que estão caminhando aí junto com você. Talvez a pessoa está tão cega espiritualmente falando que não sabe mais o que fazer. Aí o que ela pensa? Cansei, quero sair da igreja. Ajuda ela, tá? E você vai ganhar uma coroinha, uma pedrinha na sua coroa. Olha só que lindo o Senhor Jesus fala para nós, né? Então se ponha no lugar do seu irmão e procura ganhar essa alma para o Senhor Jesus. Essa mensagem é a mensagem de hoje para o teu coração. Espero que você possa ler a Bíblia, porque todas as respostas que você precisa está aqui na palavra de Deus. Tá bom? Beijo no coração de todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.